de novo me apresentando, porque algumas pessoas não viram os vídeos anteriores, né? Então, sou Irelene da Silva, sou psicóloga, orientadora educacional, terapeuta familiar. Atualmente trabalho muito com a orientação de pais que estão com crianças chamadas problemas ou com dificuldades na escola, e eu faço com que eles intervenham acertando na comunicação, entendendo a dinâmica familiar e podendo ajudar essas crianças antes que elas tenham aí um estereótipo negativo e comprometa aí a sua autoestima. Então, o assunto de hoje é a respeito de birra. Então, birra é aquele comportamento que é fácil de identificar. Ele tem um choro que te irrita profundamente, existe uma insistência muito grande na criança e parece que quanto mais você tenta resolver, pior fica. Então, nós temos birra de criança até 2 anos, que é mais ou menos um tipo, birras de criança até 4, que a coisa já fica bem mais complicada, e por incrível que pareça, nós temos birras de criança de 5, 6 anos, às vezes até de 7, o que não deveria estar acontecendo mais. Então, antes de mais nada, eu quero contar para vocês o que é a birra, né? Como é que a gente classifica, né? O que é a birra? A birra, em primeiro lugar, ela é uma forma de comunicação. É um jeito da criança dizer que ela não gostou, que ela está frustrada, mas é também um jeito da criança dizer, olha, tem alguma coisa me faltando. Então, vamos entender um pouco a formação do pensamento da criança para entender por que a birra ela acaba acontecendo e, em alguns casos, não deixa de existir ou não diminui com a chegada da idade e acaba se instalando. Então, eu vou ter que falar um pouco do desenvolvimento infantil, né? O bebê humano, ele é o mamífero que nasce mais desprovido de funções, principalmente as cerebrais. A gente nasce aí com o nosso sistema autônomo, a gente respira, a gente dorme, a gente engole alguns reflexos, mas a gente não tem ainda um número suficiente de sinapses cerebrais para entender alguns comportamentos e produzir outros. Então, o que nós temos enquanto bebês é a capacidade de chorar toda vez que alguma coisa não está confortável. Se a gente está com fome, se está com frio, se está com calor, se está com dor. Enfim, então, o que o bebê tem como comunicação? Choro. O bebê não anda ainda, o bebê não fala ainda. Então, o choro é intenso, por isso que chora muito. Chora também porque tem algum problema e chora também, às vezes, porque quer se comunicar, quer ver alguém, enfim, quer mudar ali do padrão que está. Então, o choro não é problema. Choro é uma forma primitiva de comunicação. Aí o bebê cresce um pouco, ele começa a se movimentar. Ele começa a ter força nas pernas, nas mãos, embora ele não tenha destreza ainda. Então, se ele chuta, às vezes ele chuta a panela de sopa e dá um banho na mãe. Ele não fez isso porque queria, mas ele fez isso porque ele está treinando aqueles movimentos, né? A mesma coisa, às vezes a mãozinha, às vezes eles passam pelo cabelo da gente e aquilo fecha tão forte que sai um chumaço. Ele não está te agredindo, ele simplesmente está tentando fazer alguma coisa, exercitar essas ferramentas que ele descobriu que tem. Mão, perninha, pezinho e tal. Aí, como a criança começa a andar, ela começa a ter equilíbrio, ela vai ganhando uma capacidade maior de se expressar. Agora o corpo dela anda, senta, levanta, né? E aí ela descobre que no decorrer do desenvolvimento da marcha, que quando ela cai, geralmente os pais correm, porque estão ensinando e não querem que a criança traumatize, não quer que ela fique com medo, deixe de andar, enfim. Existe todo um empenho dos pais, mãe, pai, vovó, irmão mais velho, enfim, todo mundo torcendo para a criança andar, aplaudindo, mas cuidando se ela cai. Isso fica lá registrado na cabecinha do bebê. O
Veja bem, o bebê não pensa claro como a gente, mas ele reage a tudo aquilo que ele acredita ser uma verdade, uma tendência, né? Então, se eu cair, alguém vem e me socorre. Se eu chorar, alguém vem e me dá mamar. E por aí vai. E essas experiências, para quem não tem nada ainda, né? Isso é muito importante. Eles vão usar isso sempre. E aí o bebê começa, depois de andar, depois de ter desenvolvido o equilíbrio dinâmico e estático, que num outro momento eu explico o que é muito importante, a criança consegue já pronunciar algumas palavras. Agora, entre pronunciar e saber o que é um pouco diferente. Você vai ver que a criança ganha um vocabulário interno muito antes do verbal. Então, você fala para uma criança, às vezes, de um ano e meio, fala assim, vai pegar o chinelo da mamãe. Ele vai pegar o chinelo, ele sabe o que é. Ele já viu você falar tanto desse chinelo que ele já sabe. Ele não consegue falar chinelo, mas ele sabe o que é. Então, ele tem um conhecimento muito de palavras avulsas, tá? Mas de expressões maiores, a coisa fica um pouco mais complicada, porque ele tem uma capacidade de percepção, de apreensão, de no máximo aí uma frase de 3 palavras, né? Então, você explicar, desemboca da parafusina para um bebê e por que não pode, como e aonde, não dá, tá? Então, a criança vai ter uma prontidão linguística maior por volta dos 4 anos, aí ela começa a ter uma compreensão do que você fala ao pé da letra, tá? Então, se você pegar uma criança de 4, 5 e boa parte ainda das crianças de 6, você vai falar, nossa, hoje tive que engolir um sapo do meu chefe. Você está comentando com seu marido, está conversando com a sua esposa. O seu filho está imaginando o sapo lá da historinha que você enfiou na boca e teve que engolir. É essa a imagem. Então você imagina como é difícil a criança entender muito do que a gente quer dizer, muito do que quer falar. Então, é importante que tudo que você vai ensinar, você dê um modelo concreto. Isso até 7 anos. Quanto menor, maior tem que ser o modelo concreto, tá? Então, se você quer que ela calce o sapato, calce o seu sapato. Não fique mandando ela pôr o chinelo se você está descalça, porque o que você está falando, em função de todos os recursos que ela não tem ainda, em termos da linguagem, o que acaba acontecendo? É aquilo que ela está vendo, é aquilo que ela tá, que ela tem de concreto, aquilo que ela vai apalpar ali, que vai servir para ela. Então, muitas crianças, elas fazem birras porque elas não conseguem se expressar. E muitas vezes a birra acaba se instalando e se mantendo porque os pais não percebem a dificuldade de comunicação e acabam por reforçar. Porque a criança só vai ter o que quer mediante uma birra. Então, o que é importante? Importante é a gente entender essas fases. Então, para eu entrar direto na birra e dar dicas aqui que vocês já podem pôr em prática, eu vou estar dividindo as crianças até 2 anos, o que a gente faz, até 4 e até 6 e 7, para você entender. Então, se uma criança de 2 anos faz birra, quer alguma coisa que ela não pode, a melhor coisa que tem é você distrair. Não é discutir que não pode. Ai, não pode, mas esquece. Quer pegar a faca? Tire a faca e já ocupe a mão com uma outra coisa que pode, tá? Enfim, é super válido. Não é válido distrair se já tem 3 anos, porque daí você está deixando de ensinar a criança. Com 3 anos, você diga não, pode até dizer bem resumido, não, porque vai machucar, e tira e pronto. Agora, ela chorou, deixa. Choro é uma manifestação de protesto. Lembra, o bebê sabia o quê? Eu não estou gostando de alguma coisa, eu choro. Agora, não dá para tirar e querer que a criança sorria e falar, ai mamãe, tudo bem. Não, vai chorar. O que acaba acontecendo? É que chora, às vezes os pais vão agradar, vão dar outra coisa, às vezes até dão coisas de comer. Pelo amor de Deus,
Isso é uma outra coisa que eu vou deixar muito claro e alertar com relação aos distúrbios alimentares que hoje estão aí aos montes dos consultórios de nutricionistas, pediatras e psicólogos, tá? Então, frustrou, chupeta na boca, frustrou, mamadeira, não, isso vai fazer um caminho neuronal complicado para tirar depois, tá? Chorou, deixa chorar, tá? Se jogou no chão, você só vai intervir se vai se machucar. Aí você vai intervir, não vai deixar arrebentar a cabeça. Mas assim, olha, eu entendo que você tá bravo, mas eu não posso te dar a faca. Então eu vou esperar você acalmar. Quando você acalmar, você me procura que a gente vai ver um outro brinquedo. A criança tem condição de entender isso? Não muito mais. Mas ela vai chorar, gente. Não dá pra você não deixar chorar. Se você vai disfarçando, vai tirando, vai impedindo que ela lide com essa pequena frustração e perceber que ela sobrevive, ela vai chegar na birra, tá? Nós já estamos aí de 3 a 4, ela vai chegar com 5. Só que com 5, ela já sabe falar, ela já sabe correr, ela já sabe empurrar, ela já sabe bater. Então, quando ela for manifestar um protesto, isso vai ser muito mais intenso. Então, ela vai saber que no mercado você vai ficar apavorado. Então, ela vai se jogar no mercado, ela vai fazer e você vai acabar reforçando mais ainda, porque você, para não dar vexame para todo mundo, o que você faz? Você simplesmente dá o que ela quer. Padrão instalado da birra, tá? Então, é muito importante que você faça a sua parte antes da birra estar instalada. Entenda que a criança tem condição. Assim que ela tiver condição, permita pequenos choros e ela se recompor. Por quê? Porque ela ainda não tem uma estrutura emocional, ela chora mesmo, ela se joga no chão e tal. Deixa ela se recompor. Não evite esse quadro entre 3 e 4 anos, porque você vai arrumar um problema para 5, 6 e 7. Porque daí ela já tem um pouco de condições mentais para te manipular, tá? Então, primeira coisa, não dê palco. Tem uns videozinhos que eu vou postar aí no canal, que é muito interessante, que uma mãe americana que filmou, a criança se jogava no chão, ela saía do lugar, ela ia atrás, olhava, procurava a mãe onde estava, quando via, se jogava no chão. Então não dê palco, tá? Garanta a proteção da criança, né? E não deixa ela se acalmar lá. Ela tem direito ao choro, ela tem direito a espernear, tá? Para que quando você esteja num ambiente público, você tenha o controle. Então a mesma coisa, vai no supermercado, não deixe para ir no mercado quando você vai comprar o alimento da refeição daqui 1 hora, que você tem que comprar. Então, quando você vai treinar a filha no mercado, você vai para treinar o filho no mercado, não para comprar alimentos. Então você faz um combinado, olha, eu vou ao mercado, não vou comprar nenhuma besteira, guloseima e tal. Eu vou comprar o arroz e o feijão para comida. Você vai comigo. Se você fizer birra, chorar, se jogar no chão, eu vou largar as compras lá e nós vamos voltar para casa. E da próxima vez você não vai, eu vou sozinha. E comprar. Então, se você não tiver que comprar o alimento para o almoço daqui 2 horas, você vai poder cumprir. Agora, se você não se organizar, o que vai acontecer? Você vai reforçar a birra, porque você vai comprar para ter sossego. Então, fez birra no mercado? Volta. Criança nasce pequena para ser contida. Se a gente nascesse com formação, capacidade de pensar, a gente nascia do pé da bananeira, com RG, CPF e carteira de motorista. É o que eu falo. Nasce pequeno que é para ser construído, que é para ser cuidado. Então é pequeno para a gente pôr debaixo do braço e levar, né? Agora, tudo isso tem que ser feito antes de você estar com raiva, quando você ainda está dentro do seu limite. Porque você faz tranquila, seguro de que você está fazendo o melhor para o seu filho. Se você faz com raiva, se você dá um tapa e depois se arrepende, aí o que vai acabar acontecendo? Você vai demonstrar culpa e a criança nem sabe o que é, mas se você tem culpa, você me deve. Se você me deve, eu vou te cobrar. E aí a coisa está complicada. Gente, eu pretendo no mini curso que eu vou fazer especificar bastante as fases do desenvolvimento para ajudar vocês a entender um pouquinho mais a cabeça da criançada, tá bom? Um abraço, espero que eu tenha ajudado. Se você tem aí dúvidas, posta aí um comentário, pergunta, que eu vou ter um enorme prazer em responder, tá bom? Um abraço.